Semana passada, nós finalizamos nosso retiro de jovens. Eu achei, é verdade. Quem foi? Nem foi jovem, né? Levanta a mão quem está a gritar aí. Foi. Obrigado, Avi, obrigado. Sempre vou ter uma Avi por perto. Vou repetir, tá bem? Vou dar uma segunda oportunidade. Semana passada finalizou o nosso retiro de jovens. Mais um pouco, né? Estavam de férias alguns mais. Semana passada finalizou o retiro e eu sempre depois de um retiro, de um acampamento, fico pensando nisto. No tempo do retiro, no tempo do acampamento, tudo é maravilhoso. Amém? Naquele tempo, naqueles dias, eu costumo dizer que a gente às vezes demora em aquecer os motores, né? Tipo, o primeiro dia é assim, meio que meio, né? Mas no segundo dia a gente já vai aquecendo, já no último dia é o clímax, né? No último dia a gente está naquela procura de Deus, da face de Deus, recebendo do Espírito Santo. Mas é verdade que aquilo não é a nossa realidade, é ou não é? A gente não vive dessa maneira. A gente não vive na quinta... Alguns queriam, pastor, mas a gente... expulsou eles com fogo, com água quente. Mas alguns querem isso, mas não é a nossa realidade. Nossa realidade é a nossa casa, nossa realidade é o nosso trabalho, nossa realidade é a nossa faculdade, nossa escola, nossa realidade é o nosso quarto, nossa privacidade, nossa realidade é a nossa segunda, nossa terça, nossa quarta e aí para frente. E eu sempre costumo dizer isto. Nós temos que levar aquilo que recebemos de Deus, daquele tempo que é extraordinário, é fora do normal, para a vida ordinária. Então, um movimento do extraordinário para o ordinário. Aquela presença de Deus, aquela palavra de Deus na nossa vida, tem que ser transportada também para aquele tempo de silêncio, para aquele tempo ordinário, para aquele tempo de quietude, para aquele tempo de trabalho, de normalidade, de segunda, terça, quarta e aí pela frente. E isso serve também não somente para os jovens que estavam no retiro, mas também para nós que domingo, 3 domingos, escutamos a palavra de Deus. Quem escuta a palavra de Deus cada domingo? Amém? Pelo menos, né? Glória a Deus, 52 vezes ao ano, né? Escutamos a palavra de Deus no domingo, recebemos da presença de Deus no domingo, que é um tempo maravilhoso, em volta de nossos irmãos, na igreja, que é maravilhoso e é bíblico, nós temos que congregar, mas nós temos que levar isso para a nossa vida normal. Ele é merecedor de absolutamente tudo. Amém. Não somente do retiro, daquele tempo extraordinário do ano, eu costumo dizer o ponto alto, né, da nossa espiritualidade como jovens, mas temos que levar para além disso. Não somente naquele tempo no domingo, não somente naquele tempo do grupo pastoral, não somente naquele tempo de estudo, nós temos que levar a nossa vida, a nossa jornada espiritual com pontos altos também na nossa vida diária. Ele é merecedor de absolutamente tudo. E aí que nós ficamos um pouco nervosos, um pouco, quando nós falamos de totalidade. Quando nós falamos do domingo, vem no domingo, claro, eu vou lá, são 2 horas no domingo, está bem, estou tranquilo. Depois tem o domingo tudo pela frente, né? O pastor é bem bom com os horários, né? Tem que finalizar, aí a gente fica meio-dia, já livre. É quase que todo mundo consegue fazer, quase todo mundo consegue fazer isso. Mas cristianismo não se trata somente do domingo, trata-se da nossa vida toda para Ele. Da nossa vida toda para Ele. Nós estamos trabalhando e à procura, e Deus está à procura de discípulos, não de membros de igreja. Membro de igreja é fácil, mano. Membro de igreja é fácil. Aí tem alguns requisitos, vem no domingo, se comporta mais ou menos bem, né? E meio que é relativamente fácil. Ser discípulo de Cristo vai te custar tudo. Absolutamente tudo. Quando nós falamos de totalidade, ficamos nervosos, mas nós queremos o obrar de Deus, o agir de Deus em toda a nossa vida, não queremos? Amém. Nós queremos que Deus trabalhe em cada área da nossa vida, nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas feridas. Nós queremos ser novas criaturas, nós queremos sentir aquele amor e aquela restauração de Deus. Mas eu te pergunto, como Ele vai restaurar tudo em nós, se nós não entregamos tudo para Ele?
Se tem áreas na nossa vida que estão fechadas, como Ele pode trabalhar naquilo? Mas Ele é Deus, é tudo poderoso, mas Ele vai respeitar a nossa escolha. Muitas vezes nós mesmos estamos cativos dos nossos medos, das nossas feridas, porque nós não queremos entregar tudo para Deus. Eu sei que quando falamos de tudo ficamos um pouco nervosos, mas cristianismo nunca foi um cristianismo de meia tigela, nunca funcionou dessa maneira. Ou é tudo, ou é nada. Gostamos que Deus cure das nossas feridas, que perdoe os nossos pecados, mas ficamos desconfortáveis quando chega o tempo da entrega. E hoje eu não vou falar de tempo, eu não vou falar em termos ministeriais. Eu estava pensando nesta semana em quanto estar dispostos ou estar disponíveis. Muitas vezes nós temos a disposição do coração, nós queremos, quem não quer? Muitas vezes falamos, eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero entregar as minhas manhãs em vida devocional para Ele. Mas muitas vezes nós não temos disponibilidade na nossa agenda, no nosso tempo. Queremos, mas não temos tempo. Eu vou reformular, posso? Queremos, mas não fazemos tempo. Não criamos tempo, porque todos nós temos tempo, mas usamos de maneiras diferentes. Queremos, mas não há lugar para aquilo na nossa agenda. Mas eu não vou falar disso hoje. Eu não vou falar de tempo, eu não vou falar de calendário, eu não vou falar de agenda, que poderíamos fazê-lo. Porque não adianta nós querer no coração, mas não dar a Deus tempo para Ele trabalhar em nós. Não adianta de nada desejar no nosso coração saber mais da palavra e não entregar tempo na leitura da palavra. Não vai acontecer. Lamentavelmente temos muitas pessoas que têm o desejo, mas não têm a coragem de entregar um tempo, de sacrificar alguma coisa para Deus trabalhar e agir na nossa vida. Mas vamos além disso hoje. Não vamos falar do nosso tempo semanal. Vamos falar da nossa entrega, da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso planejamento, do nosso futuro. Deus tem que estar lá em tudo, absolutamente tudo na nossa vida. E vamos lá, vamos ler Mateus capítulo 16, versos 24 ao 27. Eu vou ler aqui a NVI. Mateus 16, 24 ao 27. Amém? Misericórdia. Não, estão todos aí, né? Vamos lá. Mateus 16 diz assim: Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por a minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Eu não sei você, mas essa última frase me deixa um pouquinho nervoso. Não é você? Sou o único aqui? Não, né? Essa última frase aí, eu penso um pouco, Senhor, misericórdia. Vamos ler de novo. Então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Todos os que andam com Cristo, ou estar a pensar andar com Ele, devem render-se completamente a Deus e identificar-se completamente com Cristo. É uma pedida de absolutamente tudo. Nós vemos aqui um esboço no primeiro verso, que são simplesmente 3 pontos, 3 áreas. A primeira é querer, a segunda é negar-se e a terceira é tomar a sua cruz. Tem alguém que participou no retiro do workshop de pregação? Levanta a mão aí. Tá vendo? Os 3 pontos estão aqui, tá? Boa. Então, nesse esboço que o próprio primeiro verso que lemos, o 24, entrega-nos que nós vamos transitar nesta manhã, para entender que nós precisamos entregar tudo a Deus. E não entregar tudo a Deus, não é que não é um benefício para Deus, não é um benefício para nós.
Eu preciso entregar tudo a Ele, porque eu preciso dEle em todas as áreas da minha vida. Não há melhor vida que a vida que Deus dá. Não há vida mais abundante que a vida que Deus dá. É o melhor que nós podemos fazer. Romanos 12 fala que essa vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não há melhor versão da nossa vida que aquela versão que aparece ou é cheirada quando nós entregamos absolutamente tudo a Deus. Os nossos relacionamentos, a nossa sexualidade, a nossa família, nossas amizades, nosso trabalho, nosso futuro, tudo nas mãos de Deus. Só nele que podemos confiar, nele podemos estar tranquilos. E é claro, esta fala de Cristo vem após aquela fala com Pedro, né? Onde Jesus fala que ele ia morrer, ia ressuscitar, e Pedro chama ele, né? Como aquele, sabe, como parecia um pai chamando um filho, né? Pedro, vem cá, vem cá, é como quando eu chamo o Oliver, né? O Oliver está meio nervoso. Se você escuta uma voz aí, não é o Espírito Santo, tá? É o Oliver que está aí à direita com o tio Luciano. Obrigado, Luciano. Né? Mas muitas vezes eu trago o Oliver, vem cá, filho. Para um pouco. E essa é um pouco a imagem que eu vejo que fora de lugar de Pedro, né? Trazendo o mestre, mestre, vem. Isso não vai acontecer contigo. E aquela fala forte, né? Que muitas vezes não entendemos. Jesus para Pedro: se afasta de mim, Satanás, forte, né? Inimigo, se está a ser um obstáculo para aquilo que Deus quer fazer. E depois disso que vem esta fala. E o contexto é importante, porque dá aquele ponto de seriedade. Jesus, entendendo o coração de Pedro, olha para os seus discípulos, se vira, sai daquela conversa individual, olha para todos eles e diga: olha, se alguém quer me seguir, se alguém quer. E aqui onde nós começamos, temos que colocar a nossa vontade, temos que desejar seguir a Cristo. É interessante porque eles já seguiam a Jesus, é ou não é? Ele não está virando, olhando para um grupo de desconhecidos que encontrou no caminho, que iam comprar batata. Não! É os discípulos dele. Eles dormiam, comiam, eles ouviam as pregações. Parece que de novo, né? Está reafirmando o compromisso. E olha para eles: se alguém quer me seguir. E nós precisamos parar neste ponto, porque se nós não queremos, o que está a seguir não vale a pena ser ouvido. Porque primeiro temos que desejar seguir a Cristo. E esta pergunta na metade do caminho é muito interessante. Não está colocada no princípio. Na maioria dos chamados de Jesus aos discípulos me siga. Não há uma grande retórica, né, para convencer eles. É basicamente um chamado a seguir ele. Mas agora, depois de um tempo, ele pergunta: se alguém quer. E isso é válido para nós hoje. Isso é válido para nós hoje. Que já seguimos a Cristo, é evidente que queremos seguir Ele, mas Deus vira para nós e nos pergunta, ou coloca esta questão: se alguém quer, se você quer. E é importante para afirmar a nossa decisão por Ele. Eu preciso fazer a minha oração de fé de novo. Eu não preciso me batizar de novo se eu fui batizado. Se não for batizado, precisa, se batiza. Mas eu não preciso fazer isso de novo se eu já fiz. Mas eu preciso o quê? Refletir. A palavra de Deus nos leva a repensar. A palavra de Deus nos leva a olhar para a nossa vida em comparação com seus padrões. E pensar: será que eu ainda quero? Porque às vezes tem algumas alarmas na nossa vida. De mudança para pior. Quem dera tudo fosse crescimento na nossa vida espiritual. Quem dera. Seria maravilhoso, mas não é. Parece mais com a linha das ações lá de Wall Street, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tem anos que é pior que outros, né? Mas tem momentos que são bons. Mas quem dera tudo fosse crescimento. Quem dera tudo fosse para frente.
Mas muitas vezes não é assim. É um alarme. Alarme de quê? De que a nossa jornada espiritual não está como deveria estar. Que o nosso caminhar em leitura, em vida devocional, em oração, em jejum, não está como deveria estar. E isso é uma má notícia e uma boa notícia. Uma má notícia porque é uma chamada de alerta. Olha, cuidado aí. Mas uma boa notícia porque ainda tem uma margem de crescimento. Ainda você pode ir além. Ainda Deus tem muito para trabalhar na sua vida. Isso é uma boa notícia. Ele ainda está interessado em você, Ele ainda ama você e Ele ainda tem poder para fazer mais. Quem dá? Obrigado a Deus pelo que você fez. Ah, claro, eu dou. Mas a boa notícia é que aquilo que Ele fez não se compara com aquilo que vai fazer. Sempre e quando nós nos mantenhamos nas suas mãos. Você ainda quer seguir a Cristo? É verdade que muitas pessoas seguem a Cristo porque parece que é fixe, porque está na moda, porque é tradição familiar. Olha só, porque é tradição familiar. Muitas pessoas seguem a Cristo porque os amigos seguem a Cristo. Mas tudo isto no cristianismo é pessoal. A frase final que eu falei que me deixava um pouco nervoso, fala de que nós vamos ter que dar contas das nossas ações, ou nós vamos ser retribuídos segundo as nossas ações, ou julgados segundo as nossas ações. Não as ações do pastor, não as ações do Lucas, não as ações do, graças a Deus, não as ações do Lucas, não as ações do Luciano, piora, do Lázaro, vai piorando. Não é segundo eles, é segundo as minhas ações. Se você, eu não tive esse privilégio. Levanta a mão quem é filho de pessoas que são crentes, que vêm aqui na igreja. Maravilhoso. Eu não sou. Eu cheguei com 14 anos na igreja, com 15 anos a Cristo. E graças a Deus me permitiu levar a minha família na igreja. Mas não cresci com isto. E é maravilhoso. Mas para você que cresceu com isto, Deus tem que ser teu Deus, não o Deus dos seus pais. Deus tem que ser teu Deus, não o Deus dos seus avós. Deus tem que ser teu Deus e não o Deus dos teus filhos. É o teu Deus. Você que vai dar conta das suas ações. E nós temos que vigiar nossa vida. Ele é merecedor de absolutamente tudo. Mas muitas vezes nós temos reservas que não entregamos a Ele. A vontade pessoal tem que estar envolvida na nossa jornada espiritual. Eu tenho que afirmar, eu quero seguir a Cristo. Agora, seguir a Cristo nem sempre é fácil. Seguir a Cristo vai nos levar, às vezes, em lugares perigosos. Estava a falar no retiro com um rapaz, estamos a falar da guia do Espírito Santo. E ele me falava que uma vez ele estava a caminhar e Deus mandou para ele virar para um lado, virar para o outro, e encontrou uma igreja que ele estava à procura há muito tempo, e ele passava todo dia por lá quando ia ao trabalho, mas aquele dia o Espírito Santo fez ele virar à esquerda ou virar à direita, fazer um caminho diferente, e ele deu de cara aí com a igreja que ele estava à procura há tanto tempo. E eu lembrei de tantos momentos onde isso acontecia comigo. Que a gente andando, vai para a esquerda, vai para a direita, e parece uma coisa muito, muito básica e muito simples, mas é tão bonito saber que você está a ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes ele vai te levar para lugares que são um pouquinho perigosos. De fato, essa aqui é a fala principal neste texto. O que Jesus está a falar é que se eles seguiam Ele mesmo, iam finalizar numa cruz. E não tinha castigo pior na altura que a cruz. Não era somente sinal de ser um criminoso, era também sinal de ser amaldiçoado, era o sinal de estar contra o império, era um dos piores símbolos da história. E Jesus Cristo transformou ele nos melhores símbolos da história, pelo seu poder. Mas primeiro ele convida-nos a segui-lo. Temos que entregar absolutamente tudo. A segunda ideia que o verso traz, que tem que existir uma negação. Temos que nos negar a nós próprios.
Negar-se a si próprio não significa negar coisas, significa entregar-se completamente a Cristo e participar da sua vergonha e da sua morte. Não significa, hoje Cristo eu te amo, hoje de noite eu não vou comer doces. Doces, nem 12 doces não vou comer. Não vou comer gelado, não vou comer sobremesa. Hoje isso é mais um acordo contigo para baixar a barriga que um acordo com Cristo, né? Vigia. Não trata-se, eu vou negar. Não, trata-se de entregar nossas decisões a Ele. Não algumas. Deus, você quer que compre o carro vermelho ou azul? Pergunta se Ele quer que você compre o carro. Deus, é a casa de laranjeiro ou a casa de corroios? Pergunta para Ele se Ele quer que você compre aquela casa. Muitas vezes recolhemos os pedaços quebrados na nossa vida como consequência das nossas escolhas, em vez de colher os frutos de boas escolhas. Sempre estamos a colher alguma coisa, mas nós temos que parar e perguntar a Deus se aquilo que estamos a pensar é realmente a sua vontade. O que significa esta dedicação sem reservas? Significa não reter nada, não guardar nada, não trancar nenhum quarto, porque aqueles quartos vão virar um peso na tua caminhada, na tua jornada. Temos que entregar absolutamente tudo. Deixa de lutar com aquele peso. Deixa de lutar com aquilo que você faz na sua privacidade, no seu quarto, com o seu telemóvel. Deixa de lutar com a sua mentira. Deixa de lutar. Entrega tudo a Deus. Derrama o teu coração perante Ele. Igual o salmista expressa, tudo que há derrama da frente dele, entrega absolutamente tudo e permite o agir de Deus no teu coração. E eu sei que tem lutas que são mais difíceis que outras, mas não luta sozinho. Não lute sozinho, fala com alguém, entrega com alguém. É o primeiro ponto para envergonhar o inimigo que te tem agarrado com aquilo, amarrado com aquilo. Fala com alguém, procura um líder, procura um pastor, fala com uma pessoa que seja cristã, que você considera que tem alguma coisa para te entregar, como eu sempre falo. Não fala com um padeiro, não fala com que serve café de manhã, não fala com alguém que tem alguma coisa para te entregar da parte de Deus. E abre o teu coração. Muitas vezes aquela pessoa não vai ter aquela palavra de sabedoria que nós sempre queremos ouvir, mas vai orar por você e você vai quebrar aquele ciclo de silêncio, de segredo, no qual o inimigo tem te trancado e tem cativado o seu coração. Entrega aquele segredo a Deus e permite que Deus possa fazer o que eu acho que é impossível, porque é claro que é impossível para mim, mas para Deus nada é. Ele quer mudar a nossa vida, e não pouco, em alguma área, não que nós fazemos o domingo. Ele quer mudar tudo. A vontade de Deus é a vontade de Deus, não é a minha vontade vestida de piedade. Eu vou repetir. A vontade de Deus é a vontade de Deus, não é a minha vontade vestida de piedade. Não é. Não são as minhas boas intenções. É a vontade de Deus. É o que Ele quer. Não é nem o que os intelectuais dizem, não é o que os livros dizem, não é o que os teólogos dizem, é o que a sua palavra diz e o que o Espírito Santo diz para você. Não há nada fora disso. Deus usa os líderes, Deus usa as pessoas, Deus usa homens e mulheres, claro que sim. Mas a vontade de Deus está expressada na sua palavra e é expressada pelo Espírito Santo no teu coração e com os teus irmãos na igreja. E muitas vezes essa vontade não vai ser intelectualmente lógica, e deixa eu expressar isto com algo que eu entendo muito bem, que são as missões. Sabe que existe mais de 7.000 povos, etnias na terra que não tem uma única igreja. Amém? Chama-se de povos não alcançados. Essa é a definição. E, na teoria, todos deveríamos fazer missões somente lá. Mas nós fazemos missões somente lá? Claro que não. Porque a lógica é de quem? A logística, desculpa, é de quem? Se Ele quer me enviar para o Brasil, Ele vai me enviar. Está comigo?
Se Ele quer me enviar para a Austrália, Ele vai me enviar. Se Ele quer me enviar para a Argentina, vou lutar um pouco, mas Ele vai me enviar. Mas o importante é a vontade de Deus e não é a minha vontade. Nós, como missionários, muitas vezes lutamos com isso, com as nossas igrejas que nos enviam. Porque a vontade de Deus não é a vontade das pessoas. Quantas vezes eu falei, não, eu vou trabalhar lá na Amazônia, quando eu era missionário no Peru. Vou trabalhar com as crianças e apresentava necessidades do país, da região. E quantas pessoas me falavam, mas Juan, aqui na Argentina tem muita criança com desnutrição que precisa. Mas a minha resposta na altura, eu era muito jovem, eu só que sou jovem ainda, mas eu era muito mais. Não era aquela resposta que eu daria hoje. Mas a verdade é que a logística é de Deus. É Ele que envia. É Ele que diz. A vontade é a vontade de Deus e não é a nossa vontade vestida de piedade. E para isto eu preciso perguntar a Deus. Eu preciso conhecer a sua voz. Eu preciso ler a sua palavra. Eu preciso pedir muitos conselhos, porque na abundância de conselhos que habita, que mora a sabedoria. Eu preciso fazer aquilo que a Bíblia me convida, me invita, me encoraja a fazer. Eu não posso ouvir a Deus se não faço aquelas coisas. Está comigo? Eu vou ouvir qualquer voz menos a voz de Deus. Porque a minha carne, a minha vida não quer. Sempre estamos em luta com a vontade de Deus. Então eu preciso dedicar tempo, estar disponível para ouvir a voz de Deus. E esse é o caminho da negação. Isso nos leva ao último ponto. Porque parece que aí finaliza, né? Mas há um ponto que é muito forte, eu já falei, que é central na fala de Cristo. Temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Não basta querer seguir a Cristo, não basta nos negar, também temos que seguir a Ele tomando a nossa cruz. Temos que o imitar. Faz um tempo estava aquela pergunta nos Estados Unidos, que era geralmente com jovens, estou falando de muito tempo, estou falando dos 10 anos, tá? O que Jesus faria? Né? O que Jesus faria? Tinha pulseiras, tinha camisa, o que Jesus faria? E aquela pergunta ficou no fundo da minha mente por muito tempo, de fato até estou lembrando agora, porque me levou a viver de uma maneira diferente naquela altura. Eu ia fazer alguma coisa e eu me perguntava, o que Jesus faria? Estava em alguma situação difícil, alguma escolha que tinha a fazer, e aquela pergunta chegava. O marketing às vezes funciona bem, né? E chegava aquela pergunta, o que Jesus faria? E me fazia parar, me fazia orar, me fazia pensar e me fazia pedir conselho, que são as 3 coisas que eu recomendo a todo mundo. São 4, né? Parar, pensar, orar e pedir conselho. Sempre, antes de fazer alguma escolha. O que Jesus faria? O último ponto leva-nos a algum tipo de imitação do caminho que Ele fez. Tomar a cruz e carregar fardos e problemas. A cruz não é o nosso asma, a cruz não é a nossa falência e a cruz não é a nossa sogra. Amém? A cruz é aceitar o desafio de seguir a Cristo, mesmo o desafio parecendo muito difícil. A cruz é tomar o desafio de pregar o Evangelho aos nossos amigos, mesmo isso trazendo alguma ideia de vergonha. Não vou falar vergonha porque estaria contra os romanos, né? Mas alguma ideia de vergonha que vai na hora que a gente fala. Mas parece que a gente vai ser envergonhado, mas parece que a gente vai perder alguns amigos, mas parece que a gente está... O que está acontecendo nesse momento? Nós estamos levando o extraordinário para dentro do ordinário. É exatamente isso que está acontecendo. Nós levamos aquilo que falamos de Cristo em volta de todos os nossos irmãos, naquilo que é ordinário, com meu amigo que não é cristão, num ambiente que não é cristão. Então é claro, se eu falar aqui glória a Deus, você vai falar glória a Deus. Se eu falar glória a Deus na escola, ninguém vai falar. Não fala nada. Porque não é o ambiente. Então levamos o extraordinário de Deus ao ordinário da nossa vida. Seguir a Cristo vai custar.
Seguir a Cristo vai nos levar a identificar-nos com o seu sofrimento, com a sua vergonha, com a sua morte. Mas é interessante que a Bíblia convida-nos a fazer isto. Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, verso 8, as palavras de Paulo. Diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, totalidade. Eu sei que ficamos nervosos, mas a Bíblia fala, usa este linguajar, usa estas expressões. Todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E eu amo a versão em Portugal deste verso. Para nós, em espanhol, é lixo, né? Mas esterco é mais, a palavra original é escúbala, que é literalmente... Esterco, eu acho até uma palavra muito bonita, né? Mas é aquilo, olha só, e você pensa quem era Paulo e o que o Paulo tinha. A sua formação era muito importante, a sua cidadania era muito importante, de fato salva a vida dele numa ocasião. A sua trajetória era muito importante. Entre os fariseus ele era importante, depois entre os cristãos ele era importante. Eu acho que ele nem sabia o importante que era entre os cristãos até a nossa época, né? Importantíssimo. A maneira de fazer missões, graças a Bernabé, Paulo e a igreja de Antioquia, importantíssimo. E ele diz: eu considero tudo isto como que eu vou fazer lá na casa de banho. Tudo isto, não tem importância nenhuma. É esterco, é adobo, não tem importância nenhuma. É uma coisa que eu deixo lá, não tem valor. Olha só, por quê? Por causa do conhecimento de Cristo. Aí você pensa, o que você tem? Você considera aquilo esterco? Aquilo que você é. Eu não quero que você pegue seu título universitário, jogue lá na sanita. Eu não quero que pegue seu dinheiro, jogue na sanita. Não trata-se disso. É a consideração. Eu considero aquilo de muito menor valor do que o conhecimento de Cristo. Eu considero aquilo que não tem valor nenhum, importância nenhuma, decoro nenhum. Eu não vou falar: olha, tem 1 quilo de esterco, eu estou muito orgulhoso. Não. O conhecimento de Cristo. Isso que o apóstolo Paulo faz. Eleva o conhecimento de Cristo e diminui tudo o que nós achamos que é importante. É a ideia também do João, que eu possa diminuir para que ele possa crescer. Temos que dar espaço à cruz. Eu considero minha vida como nada. E o que os discípulos fizeram? Todos eles morreram, quase de maneira trágica mesmo. Porque eles consideravam que suas vidas não eram tão importantes. Tem missionários que vão pregar o evangelho nos povos não alcançados, que arriscam sua vida. De fato, a vida deles já, muitas vezes, você nem recebe notícias. Olha, tem uma história dos moravos, que não tem confirmação, mas tem uma história dos moravos, missões moravas, que eram 2 pessoas que queriam pregar numa ilha. Mas aquela ilha era de escravos. E lá só podia morar ou a família do dono ou os escravos. Então, depois de muito tempo e pensar, eles chegaram à conclusão que a única maneira de pregar lá era se doar, nem se vender, se doar como escravo naquela ilha. O relato é simplesmente a despedida no porto antes de ele ir na ilha. Era quase que um velório também ao mesmo tempo, porque eles deixavam na altura de ser pessoas, passava a ser possessões, e a família nunca mais ia ver eles. E eles estavam lá com aquela famosa frase, lema dos moravos, que o cordeiro é merecedor de toda a glória. Ou o cordeiro merecedor de toda a honra. Porque ele é merecedor. A negação da vida porque ele é merecedor. De quê? De absolutamente tudo. Ele é merecedor de absolutamente tudo. Pensa na sua vida. Ele é merecedor de tudo. E Ele pode trabalhar em tudo. Fica nas mãos de Deus. Fica de pé para que podamos orar. Três tipos de pessoas seguiam a Cristo naquela altura, naquele contexto. Os fariseus, os que andavam na procura dos pães e dos peixes, e os discípulos.
pessoas que estavam a criticá-lo, pessoas que estavam lá pelo benefício e pessoas que estavam à procura de imitá-lo. Quem somos nós nesta manhã? Fecha teus olhos e onde você está. Ele é merecedor de absolutamente tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Sua vida, seu tempo, sua família, a sua carreira, o seu futuro, seu cérebro, seu coração. Ele é merecedor de tudo. E Ele quer trabalhar em tudo. Não perde o benefício de receber cura de Deus no teu coração por reservar alguma coisa. Não perde o benefício de receber cura na sua história por reservar alguma coisa. Não perde o benefício de receber cura na sua sexualidade só por reservar alguma coisa. Permite que Deus trabalhe em tudo. E deixa Deus entrar em cada habitação, cada quarto da sua vida. Abre todas as portas. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Abre todas as portas. Permita que sua luz entre em cada rincão, cada canto. Permita que seu amor abrace cada versão de você, a criança, o adolescente, aquele que você é hoje. Permita que o amor mexa, Deus, transforme a sua vida. Numa parte, não só uma etapa, uma altura, toda a sua vida. Porque Ele é merecedor de absolutamente tudo. E uma vez feito isto, pensa naquilo que você pode dar para Ele. Quanto Ele pode fazer através de você. As pessoas que podem ouvir a sua palavra através de você. As pessoas que podem receber uma oração de cura através de você. As cidades, os conselhos, as freguesias que podem ouvir a sua palavra através de você. Os países, os povos não alcançados, que podem ser beneficiados pela tua oração, pelo teu sustento e até pela tua vida semeada em missão. Ele é merecedor de absolutamente tudo. Não há outra fala, nem para Paulo, nem para Jesus, nem para a Bíblia. Você não vai achar um canto na Bíblia que diga, entrega-se uma parte. Não vai. Não vai encontrar em palavra de Jesus, pode ser um discípulo a meias, pode ser um discípulo meio de Sheila, pode. Não vai achar. Não vai achar. A Bíblia, a sua palavra, o Espírito Santo sempre vai nos convidar, a encorajar, a entregar para Ele absolutamente tudo.